Capítulo 9. Processamento computacional e cerebral. Para entendermos os prós e contras da relação entre nosso cérebro e os computadores, precisamos entender o padrão em comum entre eles. Então dá uma olhada na ilustração abaixo. A seta da esquerda representa a entrada. A caixa representa o processamento. A seta da direita representa a saída. Essa pequena operação de 3 passos representa grosso modo tanto como nosso cérebro funciona, quanto como computadores funcionam. E lembre-se, quando cito computadores, estou me referindo a qualquer dispositivo computacional, desde o tradicional PC até o iPhone mais recente. Por exemplo, quando você está enviando uma mensagem para alguém através do seu aplicativo de comunicação favorito, você digita sua mensagem, grava um áudio ou anexa um arquivo. Quando você clica no botão Enviar, você realiza a entrada daqueles dados no processo de envio. Esses dados são processados por um computador, ou vários, e realiza a saída dos dados enviando para seu destinatário. Esse mesmo processo acontece ao destinatário que recebeu sua mensagem. O aplicativo dele recebe a entrada dos dados, realiza o processamento desses dados e realiza a saída exibindo a mensagem na tela. Observe que nós não conseguimos ver a olho nu o que acontece no processamento dos dados, mas podemos ver tanto a entrada quanto a saída. E da mesma forma acontece com o nosso cérebro. Sentidos são como antenas que capturam e realizam a entrada dos dados. Quando vemos, ouvimos, sentimos algum cheiro ou tocamos em algo, a entrada de dados é feita assim como quando digitamos uma mensagem e clicamos em enviar. Quando esses dados chegam ao nosso cérebro, ele processa esses dados buscando na memória se já o dado que foi inserido já existe, como quando sentimos o cheiro da nossa comida favorita, ou quando ouvimos aquela música que gruda na cabeça. E da mesma forma que os computadores, após o processamento dos dados também existe a saída, a resposta ou a ação. E é nesse momento que o ponto positivo vai para os computadores, mesmo trabalhando no mesmo padrão. Nosso cérebro, sendo o principal órgão do sistema nervoso, consome 25% de toda a nossa energia, além de sempre buscar uma forma de economizá-la. É por isso que, dependendo do estímulo que ele receber, o processamento desses dados levará à ação que não queremos exatamente que aconteça. Como, por exemplo, quando entramos no YouTube para estudar e acabamos assistindo horas de conteúdos sem nem perceber fomos parar lá. Certamente nossos olhos viram algum título ou capa de vídeo que, ao serem processados pelo cérebro, foram interpretados como uma opção melhor ao invés do que iríamos estudar e, consequentemente, nos levou à ação de procrastinar os estudos. Ponto positivo para os computadores. Eu sabia, as máquinas vão dominar o mundo pois são superiores a humanos. Calma. Essa é uma falácia bem comum por causa dos filmes que contam essa história clichê de futuro distópico, que por mais que seja emocionante, na minha visão atual é improvável. Futuramente posso mudar, pois estou numa jornada de estudos intensa, tanto de neurociência quanto de inteligência artificial, mas atualmente não acredito nessa possibilidade pois máquinas não são capazes de pensar. Pensamentos estão associados a memórias, sentidos, conhecimento, que é diferente de informação, e instintos, o que juntamente com a imaginação nos levam a ter ideias. Nem mesmo as inteligências artificiais mais avançadas que replicam a forma que o cérebro pensa conseguem reproduzir fielmente, pois existem diversos fatores no processo cognitivo que ainda não podem ser replicados por computadores, como a interpretação através da imaginação, a associação através dos sentidos e principalmente a consciência. Ponto positivo para o cérebro. Por outro lado, esse mesmo conjunto de sistemas cognitivos é o que faz pessoas fazerem coisas ruins, prejudiciais e contraditórias em nome do bem. Como as grandes indústrias que exploram os recursos naturais da terra abusivamente, danificando o equilíbrio ambiental e acelerando catástrofes naturais, mas estão supostamente fazendo o bem pois geram empregos. Outro exemplo, os governantes que criam sistemas para oprimir pessoas que não pensem como eles, fazendo com que minorias sofram, em nome da paz. E a mais perigosa de todas na minha opinião, que são pessoas religiosas, responsáveis por milhares de atrocidades que são cometidas, em nome de Deus, como ataques terroristas, apedrejamentos públicos, torturas e assassinatos em massa. Infelizmente, muitas dessas pessoas antes de realizarem as atrocidades não demonstravam maldade ou comportamentos nocivos, mas desenvolveram por causa do padrão de processamento que citamos antes. Entrada, processamento, saída. Assim como as máquinas,
nosso comportamento também é passivo de ser hackeado, através dos mesmos sistemas cognitivos que nos tornam superiores às máquinas. Parece contraditório, mas vou te mostrar na prática aplicando um exercício que vi em uma palestra sobre neurociência no YouTube. Imagine um pequeno quadrado. Agora imagine que do lado do pequeno quadrado, existe um grande quadrado. Agora imagine que do lado desse grande quadrado, existe um conjunto de pequenos e grandes quadrados. Se eu te disser que o pequeno quadrado é uma planta, você automaticamente irá imaginar que o grande quadrado é uma árvore e que o conjunto de pequenos e grandes quadrados são uma floresta. Simplesmente, com uma pequena entrada de informação que dizia, imagine que essa figura representa uma planta, seu cérebro processou essa entrada e devolveu uma conclusão associativa, concluindo que a segunda figura era uma árvore e que a imagem representava uma floresta, sem eu precisar descrevê-las. Na palestra que vi esse exercício, o neurocientista que a estava apresentando mencionava esse nosso sistema cognitivo como algo quase mágico, que tornava nosso cérebro incrível e superior a qualquer máquina. Mas não pude deixar de perceber que há um paradoxo, pois essa mesma percepção subjetiva nos torna vulneráveis. Se algo é bom, mas recebemos a entrada de informação que aquilo é ruim, nosso cérebro vai fazer várias associações e tirar diversas conclusões erradas, o que nos levará a ações erradas. Da mesma forma, se algo é ruim, mas recebemos a entrada de informação que aquilo é bom, nosso cérebro irá tirar diversas conclusões erradas e nos levará a atitudes erradas. Ou seja, a raiz do problema não está na ação em si, mas na entrada de informações que, se não forem fiéis à realidade, nos levará a tomar ações erradas. Essa é a importância do pensamento científico, pois afinal, o que realmente essas figuras são? São apenas duas formas geométricas, uma posicionada acima da outra, de tamanhos diferentes, organizadas e posicionadas de formas diferentes. Isso é o que elas realmente são e o que elas representam é subjetivo. Da mesma forma que nossa imaginação pode ser utilizada como ferramenta para facilitar o entendimento da realidade, também pode ser utilizada como ferramenta para nos alienar da mesma, nos fazendo tirar conclusões erradas e, consequentemente, tomar atitudes erradas. Ponto negativo ou positivo para o cérebro. Na minha opinião é um empate, pois o cérebro humano tem o poder da abstração e da criatividade que nos permite olhar para o rosto de uma pessoa conhecida e entender quem é ela quase que instantaneamente se já a tivermos em nossa memória. Um computador, imitando a forma que nosso cérebro reconhece esse conjunto de informações também é capaz de reconhecer, porém com base em análise de dados e cálculos programados específicos para reconhecimento de padrões. O principal ponto no qual acredito que podemos nos apoiar para diferenciar o poder do cérebro e o poder de uma inteligência artificial, é literalmente a artificialidade da inteligência, que é a tentativa de replicar um órgão que ainda não entendemos por completo. A própria consciência é um dos temas mais discutidos, provavelmente desde que o Homo sapiens percebeu que estava acordado. Em cenários previstos, uma inteligência artificial pode utilizar um oceano de dados para tomar decisões para executar tarefas, decisões até melhores que um humano, conseguindo realizar 3,4 bilhões de cálculos por segundo, enquanto neuronews realizam 500. Mas em cenários não previstos, tudo se torna apenas um processo sem significado para a inteligência artificial, como quando a Tai, uma inteligência artificial que foi integrada com o Twitter, aprendeu a apoiar o nazismo em menos de um dia. Quando você ouve uma boa piada, quase que instantaneamente você solta aquela boa gargalhada. Isso acontece porque nosso cérebro recebe o estímulo, faz uma associação que leva à liberação de dopamina. Em compensação, quando você precisa realizar uma tarefa, a compreensão abstrata do que deve ser feito, mesmo que instantânea, não torna aquela tarefa feita. Quantas vezes você já não teve claro em sua mente algo que devia fazer, que te traria algum benefício ou algo que você realmente queria ter acesso, e mesmo assim você não fez? Todos querem ter um corpo bonito e saudável, mas por qual motivo não fazemos academia com disciplina? Todos querem ser inteligentes e sábios, mas nos esforçamos para nos dedicar aos estudos enquanto passamos horas assistindo nossas séries e filmes favoritos sem esforço. Nosso cérebro é programado para economizar energia para garantir nossa sobrevivência. Então qualquer atividade que necessita que você gaste energia para ser realizada já nasce com barreiras do nosso próprio cérebro. Enfim, melhor pararmos as comparações por aqui, pois podemos ir até o final do livro apenas analisando prós e contras do cérebro e das máquinas.